Muito bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Em nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as células e as suas organelas, certinho? Na aula passada, nós explicamos como é a estrutura, as partes que uma célula é composta. Hoje, em nossa aula, nós vamos explicar as organelas que compõem essas células, ou seja, a célula procarionte e a célula eucarionte, elas são formadas por estruturas as quais têm algumas organelas a serem conhecidas e as funções de cada uma delas. Então venham comigo e nós vamos agora aprender um pouquinho sobre células procariontes, que são bacterianas, eucariontes animais e as eucariontes dos vegetais. Vamos lá então, pessoal? Vamos iniciar a nossa aula agora falando sobre essa célula conforme vocês estão vendo aqui. É uma célula procarionte, ou seja, é uma célula de uma bactéria, conforme vocês podem ver. Então, vamos falar aqui as estruturas e as funções. Conforme a gente está observando nesta imagem, nós temos aqui a parede celular. A célula procarionte, pessoal, ela se refere às células de bactérias e algas cianofícias. Então, é das bactérias que nós estamos falando e mostrando aqui as estruturas e as organelas com as suas funções. Então, vamos iniciar. A parede celular nas bactérias tem a função de proteção, certo? Ela serve de proteção e sustentação na célula bacteriana, que é uma célula procarionte. A membrana plasmática é a segunda camadinha. Ela tem a função de coordenar o que entra e o que sai da célula, certo? Então, tudo que entra e o que sai dentro da célula procarionte, ela é comandada ou coordenada pela membrana plasmática. Na sequência, a segunda parte, nós temos o citoplasma. Na célula procarionte bacteriana, o citoplasma ele está na segunda camada e está junto com essa outra estrutura que é a cromatina, que nós já vamos falar. Vamos lembrar que nas aulas que a gente explicou sobre esse conteúdo, eu falei para vocês que a célula procarionte bacteriana, ela não tem membrana nuclear. Então, ela é composta por duas partes. A parede celular que está junto com a membrana plasmática aqui, e o citoplasma. Então, ela não tem núcleo. Então, por que é chamada de procarionte? Porque ela tem a ausência da membrana nuclear. Então, essa cromatina que aqui está é justamente o material genético, o DNA, cheio de cromossomos que estão dispersos no citoplasma da célula bacteriana. Então, nas bactérias, o DNA ele fica no citoplasma. Já numa célula eucarionte, se fosse animal ou de uma pessoa, ou vegetal, ela estaria essa cromatina no núcleo. Mas como bactéria não tem núcleo, a cromatina fica dispersa no citoplasma. Aqui no citoplasma também de uma célula bacteriana, nós temos os ribossomos. Qual é a função dos ribossomos na célula bacteriana que é procarionte? A função é sintetizar proteínas. Mas o que é sintetizar? Sintetizar significa, pessoal, fabricar. Então, quando a gente vê uma célula de uma bactéria, uma célula procarionte, a gente pensa assim, nossa, ela é parecida com algumas organelas de uma célula animal e vegetal. Sim, parecida, mas a única diferença primordial que eu diferencio a procarionte da eucarionte animal e vegetal é que a procarionte não tem núcleo. Então, os ribossomos aqui que estão espalhados no citoplasma, eles têm a função de sintetizar proteínas, ou seja, fabricar as proteínas para essas bactérias. Falamos da cromatina, que possui material genético aqui, né, que são os cromossomos, que é o próprio DNA e RNA disperso aqui no citoplasma. Falamos da membrana plasmática, da parede celular
e os mesossomos. Vocês podem ver que essa estrutura mesossomo, ela parece uma invaginação, né? Uma entradinha aqui. Que função que tem os mesossomos lá na célula procarionte bacteriana? Ele tem a função, gente, da respiração celular nas bactérias. Então, nas bactérias, justamente, que vai acontecer essa respiração nessa entradinha aqui, ó, nessas invaginações. É nas bactérias que ocorre essa organela, diferente também de uma célula eucarionte animal e vegetal, porque a organela deles é outra da respiração. Então, vamos retomar. Aqui nós temos a membrana plasmática, né? Controla a entrada e saída de substâncias. Parede celular, que dá sustentação e proteção para a célula bacteriana. Nós temos a cromatina, que ela tem o material genético, DNA disperso no citoplasma, porque célula procarionte não tem núcleo. Ribossomos sintetizam proteínas, ou seja, fabricam as proteínas. E mesossomos, que são essas entradas ou invaginações que fazem a respiração bacteriana. Então, está aqui a formação de uma célula bacteriana procarionte. Então, pessoal, para a gente entender melhor, né, esse tipo de célula, ele vai acontecer muito constantemente, né, em todas as bactérias. E elas têm o tipo de reprodução, pessoal, reprodução assexuada e sexuada. Então, as bactérias, elas se reproduzem de duas formas, tanto da forma de troca de material genético, que é sexuada, que são os gametas sexuais, e da forma de bipartição, que é a maneira mais comum de reprodução bacteriana, onde uma se parte em duas, formando um novo serzinho, uma nova bactéria, certo? Continuando a nossa apresentação, vamos à célula eucarionte animal. Bom, a célula eucarionte animal, pessoal, é uma célula que ela tem todas as organelas que uma célula eucarionte vegetal vai ter. Então, as duas são muito parecidas. A célula eucarionte animal, ela vai se diferenciar da procarionte, por quê? Porque a procarionte bacteriana não tem núcleo, conforme expliquei para vocês. Então, ela tem membrana e o citoplasma, não tem núcleo. Já a célula eucarionte animal, eucarionte significa a presença da carioteca, ou seja, do núcleo, da membrana nuclear aqui no centro. Vamos ver as estruturas que formam a célula eucarionte animal. Primeiramente, devemos saber que esse tipo de célula eucarionte animal é do tipo pluricelular e tem membrana nuclear. Pluri porque tem várias células, vários tipos. E aqui nós temos as organelas. Vamos estudar então. Essa partezinha de fora que vocês estão vendo em azul é a membrana plasmática de uma célula eucarionte animal, porque ela é composta por três partes também: a membrana, o citoplasma e o núcleo. A membrana plasmática de uma célula eucarionte animal, também pluricelular, ela tem organelas bem importantes que executam as funções. Então, membrana plasmática controla a entrada e saída de substâncias, certo? O material genético ele vai ficar isolado do citoplasma. Então, aqui ela tem membrana, citoplasma e núcleo, diferente da procarionte, que só tem membrana e citoplasma. Voltamos aqui. Mitocôndria. A mitocôndria, ela tem a função, né, de fazer a respiração celular na célula eucarionte animal. Então, a mitocôndria, pessoal, são organelas membranosas, conforme vocês podem ver aqui, responsáveis pela geração de energia para o organismo, ou seja, a respiração celular. Utilizam o oxigênio vindo do ar e os nutrientes absorvidos dos alimentos em um processo chamado de respiração celular. Tudo que você faz, como correr, andar, estudar e mesmo dormir, depende da energia que é liberada por essas organelas chamadas de mitocôndrias.
As células que necessitam de muita energia apresentam uma grande quantidade de mitocôndrias. Certinho, pessoal? Segunda organela que nós temos aqui, ó, lisossomos. Os lisossomos, eles têm uma importante função de fazer a digestão celular em uma célula eucarionte animal. Então, os lisossomos, pessoal, eles têm a função, eles são pequenas bolsas, e eles têm essa função de digerir, ou seja, transformar substâncias maiores em menores. Então, substâncias menores, elas conseguem passar pela membrana plasmática. Já substâncias maiores não precisam, então elas precisam ser englobadas pela célula em um processo chamado de fagocitose. E quem é que faz isso? Os lisossomos é que vão englobar partículas de nutrientes grandes e transformar em menores, fazem uma digestão. Então, depois que a célula engloba algo, os lisossomos agem e digerem esses nutrientes. Então, lisossomos, digestão celular. Complexo de Golgi ou complexo golgiense. Ele caracteriza-se, gente, por um conjunto de sacos achatados e funciona como um grande centro de armazenamento e separação de substâncias produzidas aqui dentro da célula. Como que a gente pode exemplificar isso? Imagine o muco que está presente no nosso nariz e na boca. Ele é produzido pelos ribossomos, certo? Então, os ribossomos não estão aqui nessa amostra, mas eles existem. Eles também fazem parte da organela de uma célula animal. Os ribossomos, eles fabricam proteínas, eles sintetizam proteínas, certo? E aí, o complexo golgiense, tá? Depois que os ribossomos, que esse muco presente no nariz e na boca é produzido pelos ribossomos e transportado pelo retículo endoplasmático, ele segue para o complexo de Golgi, no qual é modificado e liberado por meio de vesículas. Por isso que as células presentes na mucosa do nariz ou nas mucosas em geral apresentam um complexo Golgi mais extenso. Então, o complexo golgiente, qual que é a função? Conjunto de sacos achatados, tá? Que ele tem a função de armazenar e separar substâncias produzidas pela célula. Tudo bem? Dos lisossomos eu já falei para vocês. Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, gente, os ribossomos, eles estão soltos lá no citoplasma. Não tá aparecendo aqui, mas tem ribossomos também, tá, pessoal? Ribossomos, eles ficam soltos no citoplasma, são bolinhas que fabricam proteínas, certo? Ou alderidos e ficam juntos ao retículo endoplasmático rugoso. Então, imaginem que aqui fosse o retículo endoplasmático rugoso. Essa partezinha aqui, ó, que é o liso. O rugoso é cheio de bolinhas que são ribossomos, proteínas, tá? Então, o retículo endoplasmático, ele é uma rede de canais responsável pelo transporte de substâncias da célula. Então, esse retículo aqui, ó, ele transporta várias substâncias na célula e também atua na produção de proteínas e de lipídios, que são as gorduras do nosso corpo. Os ribossomos, conforme eu falei, não estão aqui, mas geralmente eles ficam como se fossem esses pontinhos pretos, junto ao complexo de Golgi. O complexo de Golgi, gente, ele fica do ladinho do retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático aqui, ó, liso e rugoso. No rugoso que estão cheio de ribossomos, que é do ladinho aqui do complexo de Golgi, certinho? Então, essa é uma célula eucarionte animal. Aí, a gente vai olhar para uma célula eucarionte vegetal. A célula vegetal ela é muito parecida com o animal. Ela vai diferenciar, conforme eu expliquei em vídeo aula para vocês, em live, que ela tem três estruturas. Então, os cloroplastos, célula vegetal também pluricelular, eucarionte. Ela tem cloroplasto, que fabrica clorofila. Ela tem parede celular, que dá proteção e sustentação para a célula. E também tem aquela organela aqui, ó, que parece um riozinho, que eu falei para vocês hoje, que são os vacúolos. Os vacúolos armazenam vários tipos de substâncias. Então, as principais aqui é a parede celular e o cloroplasto. É no cloroplasto que vai ocorrer a fotossíntese.
certinho? E aí, nós vamos falar aqui, voltando na célula eucarionte animal, nós vamos falar do núcleo, porque a gente não falou. Então, no núcleo é que está justamente o DNA que na célula procarionte fica retido aqui no citoplasma da célula bacteriana. Na célula animal, o núcleo está aqui no centro, né? Dividido em 3 partes, a membrana, citoplasma e núcleo. O núcleo é que tem a função da hereditariedade, ou seja, ele carrega o material genético, o DNA e o RNA, certinho? Que vai conferir o DNA a hereditariedade. E o RNA, qual que é a função? Fabricar proteínas. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido sobre a explicação das organelas, tanto da célula procarionte quanto eucarionte, animal e vegetal. Lembrando que animal e vegetal, elas são muito parecidas e elas têm tudo que uma tem, a outra tem também, só que na vegetal, diferente da animal, é que a vegetal tem cloroplastos e parede celular. Certinho, pessoal? Então, em nossa aula de hoje foi explicado um pouquinho mais para vocês sobre as nossas organelas celulares. Espero que vocês tenham compreendido. Uma boa semana, boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Beijos!